Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina. Eu sou o professor Álvaro Cândido e nesta aula você verá sobre procedimentos didáticos, pesquisas bibliográficas e resumos. Quanta coisa importante para você aprender. Já adianto aqui que possivelmente você já conhece algumas dessas coisas que eu comentei aqui já no início. Se você conhece, você vai rever com outro ponto de vista. Se você não conhece, vamos lá. Bom, então perceba, né? Nós estamos falando de resumo, procedimentos didáticos, leitura. Essa disciplina é uma disciplina que já vem no primeiro ano, né, do curso, já para chamar a atenção de alguns pontos. Um desses pontos que eu não posso deixar de dizer é sobre a leitura. Você gosta de ler bastante? Você tem facilidade, tem dificuldade? O que você lê, você esquece, você lembra? Você organiza suas ideias? Como que tem sido a sua leitura como um todo? Então, neste começo de curso que você está fazendo, eu convido você a refletir sobre a sua leitura, porque a leitura, ela é um fator decisivo para ampliar o conhecimento, obter informações básicas ou específicas, abertura de novos horizontes para a mente, sistematização do pensamento, enriquecimento do vocabulário. Você já parou para pensar que depois do curso, que você vai aprender muitas coisas, né? Depois lá que você pegar seu diploma, imagina lá. Tudo que você aprendeu vai acabar por aí? Já vai ser tudo? Não, porque as coisas estão em construção, existem coisas novas, as coisas vão surgindo, então você precisa se atualizar. Você precisa saber ler um texto e saber se aquilo que você está lendo é verdadeiro ou não, é o melhor ou não. Você vai tomar decisões. Então você precisa ser um bom leitor. No mínimo, um leitor assim, nota 8, tá? Para que você tenha benefícios para a sua vida profissional. Tá? Então veja bem aqui, né? Ampliação de conhecimentos. Você pode ter a disciplina igual você está tendo essa disciplina aqui. Se você fizer leitura de material relacionado, você vai ter mais conhecimento ainda do que só assistir essa aula. Você tem outras disciplinas. Se você for um leitor, né, dos temas relacionados a essas outras disciplinas, você vai ampliar o seu conhecimento. Então, a partir da leitura é possível obter informações básicas ou específicas, né, sobre um determinado tema. Então você gostou de tal tema e você quer ler mais para aprender mais sobre aquilo, né? Então abre novos horizontes. E isso cria o quê? A sistematização do pensamento, né? Então o seu pensamento ele vai sendo organizado, você vai compreendendo melhor as coisas. E também o enriquecimento do vocabulário. E daí a gente vai ler o quê, né? Professor, eu gosto de ler jornal, mensagem do WhatsApp só. Eu fico o dia inteiro com isso daí e gosto demais. Então passa a diversificar, né? Então existem muitas fontes. Então é necessário uma seleção. Não tem como você ler tudo que existe no mundo. Não tem como você ficar lendo qualquer coisa também, porque senão você perde seu tempo. Então você tem que selecionar o que você quer aprender. Você não quer isso daqui? Eu tenho certeza. Ampliar conhecimento, abrir novos horizontes, enriquecer vocabulário. Então você precisa selecionar. A partir do que? Do título, né? Então escolher bons, né, títulos para você ler. Se preocupar com a data de publicação. Então você fez uma pesquisa lá no Google e você encontrou lá um material. Antes de você começar a ler e ficar lá 2 horas, 3 horas lendo, aí tem lá que a data daquilo lá é de 10 anos atrás. Se pergunte assim, será que não tem alguma coisa mais nova? Será que tudo aquilo que está escrito há 10 anos atrás ainda é verdade? É porque se for um conhecimento daquilo lá, que lá pode ter sido descoberto uma coisa nova, entende? Geralmente quando é um livro, aqui no caso de livro, tá? Tem uma orelha, né, que é aquela parte do livro que dobra, que você guarda a página que você estava lendo. Então, antes de começar a ler o livro, dá uma lida ali para ver se te interessa, se é aquilo mesmo que você procura, né, ou a contracapa. Tem o sumário, né, o índice. Então, veja bem,
O índice, o sumário, é aquela página lá que tem as páginas, né? Então tem lá, introdução, página 10, o tema tal, página tal. Então, olhando, né, o sumário, você já tem uma noção do que aquele livro vai trazer para você. É porque ler um livro é uma grande dedicação, né? E às vezes você já vai direto no capítulo do livro que te interessa. Então, às vezes você vai comprar um livro, né, de um determinado tema de interesse, então um livro mais atualizado, né, que foi indicado por alguém, né, você tem certeza que você vai investir ali numa coisa boa, né? Temos hoje os livros, além dos físicos, né, que sempre tivemos, está muito na moda os livros digitais, né? Então, assim, às vezes você comprou o livro, mas você está corrido, estudando um monte de coisa, e você não vai estudar tudo. Você precisa de um capítulo só daquele livro. Depois você estuda o resto quando for conveniente, tá? Outra coisa muito importante, né? É quando tem o resumo, né? Então, tem alguns tipos de manuscritos que tem resumo. Então, o resumo, o próprio nome já diz. Então, com o resumo, que resume toda a obra, você já sabe ali tudo que está acontecendo de uma maneira resumida e se te interessar, aí você parte para a leitura do todo, tá? E aqui, né, tem a introdução também, que pode ajudar também. Qual que é a preocupação desse slide aqui? Pode parecer algo muito simples, né? Quando vamos considerar que o professor peça assim, olha, faça um trabalho para falar de tal assunto. E você vai ser doido, desesperado. Nossa, onde eu vou procurar isso? Vou entrar no Google, vou entrar nisso, naquilo. Então, calma, faça um planejamento, escolha bem o que você vai ler, porque gasta tempo. Então, gasta tempo leitura. Então, mas gasta menos tempo, né, planejando. Então, gasta o tempo de planejamento bem gasto, né? Então, faça um bom planejamento do que você vai ler. Aí você tem certeza que aquele material ele é adequado para o seu objetivo. Aí você começa a leitura daquele material. E mais para frente eu vou dizer como que você vai ler esse material. Então perceba que esta aula ela está dizendo um pouquinho de como que você estuda, né? Porque a metodologia científica ela depende muito da leitura, não só de você ler, mas também depois de você escrever, tá? Então isso necessita de várias habilidades. Então preste atenção aqui em cada dica que está sendo dada. Então, para elaborar trabalhos escolares, monografias, é preciso selecionar e organizar bem a sua biblioteca, mesmo com a internet. Uma dica já: se você tem computador, algo muito importante, quando você fizer um trabalho, quando você estiver escrevendo, né, um trabalho escolar, monografia, que é lá no final do curso, você vai acessar vários materiais, fazer downloads. Organize tudo isso, né? Crie pastas específicas, divida por tema, né, esses arquivos, coloque o nome no arquivo, né, porque tem lá um arquivo, tá lá o nome XYZW, não sei o quê. Depois dá trabalho para você acessar aquele conteúdo. Então seja organizado, tenha capricho com as coisas, tá? Então a leitura pode ser por livros, PDFs, né, livros impressos, cartilhas, circular técnica, artigos, apostilas, manuais e entre outros. Então tem vários formatos, né, de textos acadêmicos. A leitura ela precisa ser com objetivo. Lembra? Então você não pode ler por ler. Então tem que ter um objetivo, tá? Então você tem que ter o objetivo de buscar algo e você tem que estar sempre com o objetivo de entender aquilo, né? Então se avaliando o que está se lendo. Já aconteceu com você? Eu confesso que já aconteceu comigo. Você lê uma página e se alguém perguntasse para você assim, o que você entendeu dessa página aí? Você nem lembrar que você leu há poucos minutos, entende? Então a leitura ela precisa ser rica, ela precisa ser pausada no tempo, analisando as coisas, tá? Discussão, né? Então você fez uma leitura de algo, é muito legal, isso eu gosto demais. Quando leio um livro, algum material, eu chego nos colegas, ou você já leu isso daí? Nossa, eu gostei demais, falou disso, eu aprendi sobre aquilo. O que você acha? Você concorda? Você discorda? Você também se posiciona em relação àquilo? Então isso enriquece a sua leitura. Então faça isso. Se você é aquela pessoa que lê
não gosta muito de conversar, você perde muito por fazer isso. Conversa com o professor, professor, eu li um negócio assim, é verdade, é isso mesmo, explica mais. Perceba como que a leitura vai ampliando o seu horizonte, né, que é o que eu comentei. Tá, então aqui, né, neste exemplo, você está pequeno aí, é o seguinte. Imagine que você está fazendo um trabalho e o tema que foi pedido é o seguinte. Fale sobre a amostragem do solo. Você nem sabe o que é isso direito. Eu acredito que você... Primeira coisa que você vai tentar, você vai lá no Google colocar amostragem do solo. Aí aparece lá. A amostragem é a primeira e principal etapa de um programa de avaliação da fertilidade do solo, pois é com base na análise química dessa amostra que se realiza a interpretação e são definidas as doses de corretivos e adubos. Aí você vai escrever isso no seu trabalho já? Será que é a melhor forma dessa maneira? Será que a gente já não aprendeu algumas coisinhas ali, da gente perceber o título, né? Vou voltar até. A data, né? Então tem algumas coisas, né, que a gente vai percebendo já. E aqui eu vou trazer outros elementos, tá? Então veja bem, aqui é uma informação geral de um blog. Blog. Quem que escreveu esse blog? Se você conhece, né, assim, mais blog, eu fico um pé atrás. Porque lembra que eu comentei que se é um trabalho, você vai ter que escrever de onde você tirou essa informação? Aí depois você vai escrever lá que você tirou do blog. É um negócio meio assim, não é recomendado. Tô vendo aqui outras fontes, né? Agro, não sei o quê. Vamos ver aqui se você vai perceber. Aí tem uns vídeos, né? Que é bacana, né? Se não conhece, para dar uma olhada. Agora tem aqui www.embrapa, análise de solos. Sabe o que é Embrapa? Você conhece? Se não conhece, pesquisa aí no Google. Agora outra coisa aqui. Outro link. Agência Embrapa. Continuando. Embrapa. Eu acho que é a mesma coisa. É a mesma. Embrapa. Aí tem mais, né? Aqui. IAC. SP-Gov. Como retirar a amostra do solo. E daí vão tendo. Você já iria clicando em tudo e lendo? Será que já não dava para dar uma filtrada aqui? Quando é um tema, presta atenção, que é importante. Quando é um tema que ninguém fala sobre, aí você não tem muito como escolher. Mas perceba que aqui tem várias opções. Então, será que não seria interessante já fazer uma filtragem aqui? Então, assim, como eu conheço a Embrapa muito bem, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, onde tem vários profissionais, né, que realizam pesquisas. Então eu gosto muito dos textos da Embrapa. Então eu vou clicar na Embrapa, nesses dois aqui da Embrapa. O IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, que é lá de São Paulo, também é muito bom. Tem muitas obras boas. Então eu já confiei nesses dois. Eu começaria meu trabalho por essas três obras. Aí eu cliquei ali, né, no primeiro da Embrapa, apareceu isso daqui, ó. Como se fosse uma cartilha, análise de solo, procedimentos para coleta de amostras. Então veja que eu conseguiria estudar e fazer meu trabalho. E o que eu citaria, né, o que eu fosse escrever lá no meu documento do Word, se eu pegasse a informação daqui, eu depois ia colocar lá no meu trabalho. Aí tem uma página aqui, um site da Embrapa, já não é um documento PDF, que tem informações também, né? Então aqui também quando eu fosse escrever, eu precisaria escrever que a fonte é esta, né? Eu precisaria citar no meu texto, citar lá no texto, no corpo do texto, e depois colocar na referência o que foi utilizado, que é esse site aqui. Tá? E aqui do IAC, né, que tem aqui, né, como retirar a amostra do solo. Aí tem a descrição aqui também que é do site direto, não é um arquivo. Aí tem as duas opções. Lembrando, enfatizando, né, que para eu montar essa aula, eu também me ative ao quê? Fiquei atento a colocar as citações aqui, ó. Da onde que eu tirei essa foto? Eu fiz essa imagem aqui, eu fiz esse desenho aqui. Não, isso daqui é um print, é uma foto do Google, que é o Google Embrapa, né, que aqui também é da Embrapa. Perceba que tem o A e o B. E aqui é do Instituto Agronômico de Campinas. Então eu tenho, até na minha aula, eu preciso colocar de onde que eu tirei isso, né? É o correto, tá? Entendeu mais ou menos a lógica aqui?
Sugestões para pesquisar. Então, nível de relevância das informações pesquisadas. Então, é importante saber disso. Qual que é a relevância? Isso é grande, pequeno? Qual que é a fonte? É da Embrapa? É do blog? Não estou dizendo que o que tem no blog é mentira. Só estou dizendo que eu confiaria mais, né? Isso é um tema que ainda mais você não conhece, de você buscar onde é uma instituição reconhecida, né? Que você vai ter mais probabilidade de acertar nas suas informações. Agora, se você for um especialista do assunto e você for ler um blog, mas aí você vai ler o blog para se você é especialista mais para ler o que o outro está dizendo, né? E talvez tenha uma opinião ali diferente, mas você já vai saber se posicionar melhor. Qual a fonte, né? Então, como eu comentei, o autor. Então, às vezes, o autor ele é super conhecido, então vale a pena, né? Eu coloquei instituição aqui que tem a ver com a fonte. Então, sempre também colocar citação em referência. E também, no caso aqui, voltando, o interessante, que é um conselho, tá? Isso não é obrigado. Salve esse documento, se você vai fazer o trabalho, lá na pastinha do seu trabalho. Então, tira um print dessa página, desta, para você guardar contigo, você ter todos os materiais. Agora, a leitura proveitosa. Como aproveitar mais a leitura, né? Então, sempre está com atenção. Sabe aquela leitura que você está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, você quer ler rápido e tal? Não vai ser proveitosa. Então, separa um lugar, reserva um lugar para fazer essa leitura com calma. Então, vá assimilando, né? Está escrito aqui. E a apreensão dos conteúdos básicos do texto. Aquela leitura que você vai prestando atenção. Se você não entendeu algo, você volta. Se você não conhece aquela palavra, busca o significado. Você está atento, você quer aprender tudo aquilo. E agora, né? Intenção é que esse querer aprender é o propósito de conseguir algum proveito. Né? Então, não é acontecer de você ler uma página e não saber o que você leu. Você está lendo porque você quer aprender algo, né? Adquirir conhecimento. Então, você está lendo com a intenção de adquirir o conhecimento, então com uma atenção. E aqui é importante também, reflexão. Então, sempre refletindo. Então, você vai ponderando o que você está lendo. Né? Você está lendo alguma coisa, não é tudo que você lê que você concorda. Você vai tendo aqueles pensamentos, né? Com base no que você conhece, nos seus princípios, nos seus valores. Muitas vezes você lê e você vai tipo, refletindo, vai pensando, vai imaginando. E é assim que tem que ser. E o espírito crítico, né? Julgar, comparar, aprovar ou não o que se lê. Que é muito legal a questão do comparar. Perceba que no meu exemplo da amostragem do solo, eu peguei 3 fontes. Elas tendem a fazer abordagem do mesmo tema, tá? Então é sobre a amostragem do solo. Agora imagine se você está fazendo a leitura e você começa, o bacana é você ler as 3. E daí você percebe que tem uma coisa lá que está diferente, né? Então está diferente. Aí você pode pensar assim, bom, se está diferente é porque tem 3 formas de fazer. Né? Aí você já começa a pensar, qual que é a melhor? Eu vou julgar aqui. Né? Então você já começa a conhecer, né? Quais são as diferenças. Agora veja, e se todas elas falarem da mesma forma de realizar a amostragem? Então já dá mais consistência, né? 3 fontes diferentes dizendo a mesma forma. Né? E se uma estiver dizendo que ela faz de uma forma porque a outra forma ela é ruim? E se o outro faz dessa forma? Aí você vai ficar pensando, né? Nossa, aquela outra aqui que eu ia comentar, esse daqui tá falando que essa maneira não é tão boa, não. E o terceiro? Então, assim você vai conseguindo comparar, né? E aprovando o que você lê e o que você não lê. Não estou dizendo que no seu trabalho é só para colocar informações positivas. Você pode descrever lá no seu trabalho que tal técnica, de acordo com tal, não é tão aconselhado, mas porém, o outro autor recomenda. Então você vai fazendo toda essa discussão e seu texto vai ficando rico. Né? A gente não fala só o que convém, fala o que também não convém. Então, né, dentro do espírito crítico, é preciso analisar, né, então dividir em partes, entender toda a organização, e tem também a síntese, que é resumir os aspectos essenciais na sequência de lógica. Então, isso daqui ajuda, tá?
para fazer análise, né? Fazer sempre uma análise e síntese. Então é a parte da organização. Agora aqui vem algumas dicas, né? E você não vai fazer isso num livro que você pegou emprestado da biblioteca, tá? Mas o ato de sublinhar é algo que eu não fazia muito. Depois eu aprendi, passei a gostar bastante. Então, quando não for possível, se for um livro impresso, então anote o que você iria sublinhar em um papel. Outra informação importante: nunca assinalar, né, aqui assinalar, sublinhar na primeira leitura. Então, vamos considerar que você fosse ler essa cartilha aqui. Então, aqui tem 3 páginas. Então, faça uma leitura das 3 páginas, prestando atenção e para ter uma noção do geral. Depois você volta nesta apostila e você vai sublinhar as principais partes. Tá? E por que fazer isso? Porque depois que você tiver uma visão geral do texto, quando você fizer a leitura novamente, você já vai estar mais situado, né? Que senão você já começa a ler a primeira vez e já, isso aqui é importante, vai anotar. Talvez aquela parte não é o principal para você sublinhar, tá? Então, sublinhar as ideias principais e os detalhes importantes. Fazer anotação com o ponto de interrogação nas palavras não compreendidas e escrever ao lado o significado. Então, às vezes você está lendo, até comentei, vai lendo, se não entender, busca um significado. Na primeira leitura, às vezes você ficar parando ali, se trava demais. Então, faz uma leitura com tudo, né? Ficou com dúvida? Faz o sinal de interrogação. Aí, com o sinal de interrogação, depois você vai na segunda leitura e você pesquisa o significado, tá? Eu confesso que quando eu estou fazendo uma leitura, eu gosto muito de já buscar o significado, tá? Por que isso? Porque às vezes a leitura que eu estou fazendo, se eu não entendo aquela palavra, vai comprometer o meu entendimento do todo. Então, geralmente, eu já vou buscando os significados, né, das palavras e já vou entendendo tudo certinho para mim compreender tudo, tá? Mas aí vai de cada um vai se adaptando. Tudo bem? Cada parágrafo deve ser reconstituído a partir das palavras sublinhadas e sua leitura deve apresentar continuidade. Aqui é o seguinte: como assim cada parágrafo deve ser reconstituído? Vamos dar o um exemplo aqui, ó. Não sei se vai dar para ler. A análise de solo é o principal instrumento para diagnóstico da fertilidade do solo, permitindo a recomendação das quantidades de adubos e calcários necessários para obter rendimentos elevados das culturas. Então vamos considerar que fosse sublinhar. O objetivo lá é você, com as palavras sublinhadas, formar um novo parágrafo. Então eu poderia: análise do solo, né? Principal instrumento diagnóstico da fertilidade para, né, poderia colocar aqui, recomendação das quantidades de adubos e calcários. Então, análise do solo, instrumento para diagnóstico, para recomendação de adubos e calcários. Tudo no exemplo. Então, eu formo um novo parágrafo menor. Então, imagina que eu pego essas 3 páginas e eu faço um monte de palavras sublinhadas aqui. Então, depois eu consigo ler entendendo assim, com uma continuidade, apenas as palavras sublinhadas. Essa técnica ajuda, tá? É uma ideia. Esquema. O esquema, né, vamos para outra coisa, que é sublinhar. O esquema ele considera a hierarquia das palavras, então as palavras mais importantes, frases e parágrafos-chave que possuem ligações e evidenciam, né, o raciocínio desenvolvido. É parecido com o sublinhar, mas é mais enxuto ainda, montando um esquema. Esses esquemas eles são muito bons, né, para você estudar para uma prova, para você fazer memorização. O que tudo isso tem a ver com metodologia científica? Por que eu estou dizendo isso? Para a sua leitura ser proveitosa. Então, lembrando, na metodologia científica, que tem a ver leitura, isso é uma forma de você aproveitar mais as suas leituras. Existem várias técnicas de leitura, se você for procurar no YouTube. Eu estou passando aqui uma forma, tudo bem?
Então você tem lá um texto que você vai ler, então você lê uma vez, lê a segunda, sublinha as principais palavras, faz um esquema, e depois você faz o resumo daquele texto. Tá? Então você vai ter ali um resumo de todo aquele texto que você leu, que aquilo lá vai ficar para você. Vai consolidar a sua leitura, vai aproveitar mais. Resumo: é a capacidade de condensar um texto em parágrafos, reduzindo os seus elementos de maior importância. Não indica apenas os tópicos. O esquema é mais tópico, tá? Facilita o trabalho de captar, analisar, relacionar, fixar e integrar o que está estudando e serve para expor o assunto. Então, quando você tem um trabalho para fazer sobre determinado tema, você vai ter que ter o poder de síntese, de resumir, para trazer todos aqueles textos da apostila e você resumir com as suas palavras. Você não vai simplesmente pegar um texto, vai copiar e trazer tudo. Não pode fazer isso. Isso é plágio. Vou falar mais à frente. Então, leitura proveitosa. Então, resumo é a apresentação concisa e seletiva do texto, destacando os elementos de maior interesse e importância. A finalidade é permitir a quem ler de não consultar o texto completo. Deve apresentar as finalidades, metodologias, resultados e conclusões. Então o resumo ele é bem completo, mas ele não vai trazer todos os detalhes. Ele vai dar uma visão geral. Então imagine uma pesquisa, que foi feita lá seguindo, ela teve um objetivo, uma finalidade, teve uma metodologia, os resultados e teve conclusões. Então o resumo vai vir lá. Vou dar um exemplo aqui, criar um agora. Imagina que fala lá, olha, começa lá o resumo. Adubação de solo é uma área muito importante, para o desenvolvimento das culturas, sendo que a adubação deve ser realizada considerando as culturas, os solos, enfim. Aí vem lá, este estudo teve como objetivo descobrir qual a melhor dose de potássio para os solos do cerrado. Finalidade, sendo assim, utilizou-se testar diferentes doses, aí estão lá as doses, aplicando-se 2 vezes no ciclo, ou seja, uma aplicação no começo e uma no final. Os resultados apresentados, obtidos, mostraram que a dose tal foi a que teve maior desempenho na produção dessa cultura. Conclusão, aí vai lá e conclui. A dose tal obteve o maior resultado e a dose tal obteve o mínimo resultado. Entendeu? Resumiu. Esse trabalho poderia estar escrito em 100 páginas. Se alguém está interessado naquilo, ela vai ler esse resumo e já vai entender. Como resumir? Então, lê o texto primeiro para entender, lê o texto e realiza o esquema. Então, ler o texto na terceira vez e discernir a ideia principal, geralmente quando o autor passa de uma ideia para outra, ou de um parágrafo para outro, é possível verificar se o trecho é complementar ou importante. O que ele está querendo dizer aqui? De um parágrafo para outro, talvez o outro parágrafo não é tão importante, é um parágrafo que está complementando. Ou se ele está no mesmo parágrafo dizendo algo e ele diz tipo assim, com isso, isso é isso, isso, isso. Ficou meio estranho, com isso é isso, isso, isso. Você vai entendendo nos exemplos. Mas assim, o resumo ele vai trazer as principais ideias e muitas vezes quem está escrevendo lá o texto original, completo, ele vai trazer as informações, ele vai dar exemplos, ele pode discutir tudo isso. Então no resumo não tem necessidade, que senão não seria um resumo. Dicas para não considerar nos resumos. Então o que não vai colocar nos resumos? Então depois que tem portanto, por isso, em decorrência disso, então, geralmente depois não coloca, porque tá o quê? Tá colocando as consequências. Justaposição, da mesma forma que isto, oposição, incorporação de novas ideias, complementação. Então, quando tem isso daqui, então geralmente não vai nos resumos. Então, sempre deve ser excluído do resumo repetição, reforço de ideias e argumentos. Justificação, por meio de exemplo e comprovação. E digressão. Então, quando começa a falar de outras coisas também, aí com certeza não deve ir no resumo. Tipos de resumos. Tem o descritivo, refere-se às partes mais importantes com frases curtas.
e não dispensa a leitura do texto completo. Tem o informativo, quando contém todas as informações importantes e dispensa a leitura do texto completo. Sendo assim, é mais amplo, é maior, né? Salienta objetivos, assuntos, métodos, técnicas, resultados e conclusões. Não pode ter comentários pessoais e julgamentos, mas utiliza-se das palavras de quem escreve o resumo e não é cópia do texto. Tá? Então, se você fizer um resumo, você não vai copiar, mas também você não vai dar opinião, não é um artigo de opinião. E é crítico, né? Tem um resumo crítico quando se formula julgamento sobre o trabalho. Então aqui, né, depois eu vou passar aqui meio rápido, mas isso daqui é um exemplo de como realizar o esquema e também o resumo. Então vamos lá, né? Eu tô aqui às vezes dando uma cansadona, gravando bastante aula para vocês. Vamos lá no texto, certo? Lembrando aqui, ó, o texto não é meu, então tem a referência. Para compreender, é um texto, tá? O início. Para compreender as diversas fases da organização industrial, é necessário distinguir os dois tipos de relações sociais que se encontram no processo de produção: as relações sociais as relações sociais formais de produção, que são duradouras e estáveis, e as relações sociais no trabalho. Ambas tendem a se desenvolver de forma independente e ao mesmo tempo correlata. A primeira, relações sociais formais de produção, resulta dos direitos definidos de acesso a um particular meio de vida e de participação nos resultados do processo de produção. Dessa forma, cada tipo de sistema produtivo origina tipos específicos de relações sociais formais, que lhes são peculiares e que determinam os termos sob os quais as pessoas ingressam no processo produtivo e participam de seus resultados. A segunda, relações sociais no trabalho, compreende aquelas relações que se originam da associação entre indivíduos no processo cooperativo de produção, sendo, portanto, de caráter direto ou primário, envolvendo contatos pessoais. A tecnologia empregada no processo produtivo e a divisão do trabalho existente determinam as diferentes formas de relações sociais no trabalho. Então, essa é a primeira parte. Aí tem uma continuação aqui que eu não vou ler tudo, porque depois você vai analisar e ler esse texto várias vezes para você entender essa sugestão, tá? Então, vamos lá. Sublinhando para elaborar um esquema. Então, perceba que o texto aqui, vou pegar aqui só essa primeira parte. O que foi considerado como mais importante? Tipos de relações sociais. No processo de produção, as relações sociais formais de produção tem, e as relações sociais no trabalho, duas. A primeira, né, que é a de produção, resulta dos direitos definidos, né, e tem participação nos resultados do processo de produção. Ó, dessa forma, está continuando a explicação. É praticamente o que estava aqui, ó. Da mesma forma, tal, lembra? E aí a segunda, né, relações que se originam da associação entre indivíduos no processo cooperativo da produção. Então perceba que isso daqui é um resumão, está se montando, né? Um esquema, na verdade. Aí depois pode vir um resumo. Então aqui eu não entrei em detalhe, mas é a continuação. Então, com base naquelas palavras, então montou-se o esquema. Tá? Então o esquema foi montado com esse texto de 2 páginas. Então, olha o esquema. Processo de produção tem A e B, relações sociais formais de produção e relações sociais no trabalho. Aí tem características, que é o item 2. Né? Então, as características, elas vão vir discutindo aqui, as características de cada uma, certo? E a correlação está aqui, ó, que daí faz uma subdivisão. Correlação tem os indivíduos envolvidos, variações, frequência das variações e relação com a sociedade global. Perceba que esse esquema, você vai perceber isso, tá? Depois que você ler esse texto umas 2 vezes, se você tem esse esquema aqui, você vai bater o olho e você vai saber o que cada uma dessas aqui significa.
Você vai ver, por exemplo, aqui nas relações sociais do trabalho, tem aquela parte do texto que eu li, que de acordo com as tecnologias, isso vai interferir nas formas de relação, né? Que é essa parte aqui, ó. Aqui, ó. A tecnologia empregada e a divisão determinam as diferentes formas de relação. Então aqui, com o esquema, você consegue organizar melhor as suas ideias. E daí tem um resumo também, tá? Que eu não vou ler, né? Porque você vai fazer esse trabalho aqui da leitura e você vai perceber como foi feito esse resumo. Isso é uma sugestão. Precisa ficar exatamente o resumo desta forma, o esquema desta forma e o resumo desta forma? Não, mas de uma maneira similar. E aí, para não ficar só nisso daqui, vocês vão colocar a mão na massa. Então eu separei um texto que vocês vão, né? Primeiro passo, vão ler. Segundo passo, né? Vai sublinhar e depois vai fazer o esquema e o resumo. Mas não vai ser numa folha de caderno apenas, né? Vocês vão encaminhar isso para mim. Tudo bem? Então, este vai ser o texto. Começa aqui, é capítulo deste livro aqui. Então, eu vou disponibilizar isso, obviamente, para vocês. Uma página, que tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 páginas. Mas tem muita figura, né? E tem pouco texto, assim, se for analisar. Então, vocês vão montar um esquema deste texto e um resumo, tá? Essas foram as referências utilizadas para a aula, lembra que é sempre importante, então eu montei com base em tudo isto. Tudo bem? Tô pegando aqui só interessante aqui, né? Aproveitar aqui, voltar nesse livro aqui que vocês vão utilizar. Este livro, veja bem aqui, né? Não dá para ler certinho, mas é o Marowelli que escreveu o livro aqui. O título, né, do livro, e lá no final está contemplado, né? Porque eu apresentei aqui na minha apresentação. Então aqui é o Marowelli, tudo aqui. Bom, de uma maneira geral é isto que eu queria passar para vocês. Eu espero que você tenha gostado e aproveitado este conteúdo. Qualquer dúvida me procure e até a próxima.